Veja o que o diabo disse através de Anneliese Michael sobre a situação da igreja e sobre a situação do clero alemão na década de 1970. Imagine agora, como não deve estar triste a situação. Rezemos o Santo Rosário e façamos jejum, porque estamos em tempos de grande batalha espiritual. As revelações do diabo. As possessões de Anneliese Michael. Na década de 1970, a mística possuída Anneliese Michael pagou pelos pecados da Alemanha, particularmente os do clero apóstata. De fato, a mesma Anneliese Michael revelou aos sacerdotes que a ajudaram que Nossa Senhora havia pedido a ela que se oferecesse como vítima para reparar os pecados da Alemanha, em particular os do clero apóstata. Foram praticados exatamente 65 exorcismos, entre 24 de setembro de 1975 e 1 de julho de 1976. Já desde o início, surgiu uma situação perturbadora. Durante o exorcismo, realizado de acordo com o ritual romano, os demônios começaram a falar sem sequer serem questionados. O padre Heinz aproveitou imediatamente a oportunidade para revelar a identidade dos demônios que possuíam o corpo da jovem e oprimiam sua mente. O primeiro não foi outro senão Lúcifer, Satanás, depois a Legião, que foi acompanhada por algumas almas condenadas como Judas Iscariotes, Adolf Hitler, Nero, Caim e Fleischmann, ex-sacerdote católico. E durante seus exorcismos, Lúcifer e as outras entidades diabólicas foram forçados a revelar que foram eles que causaram e inspiraram as reformas religiosas, nova teologia, nova liturgia, nova pastoral etc., e do progresso civil do século XX, ateísmo, materialismo, divórcio, aborto, eutanásia, homossexualidade, etc. Aqui estão algumas das revelações mais importantes feitas por Lúcifer e outras entidades diabólicas durante os exorcismos feitos em Anneliese Michael. Esperamos que muitos abram os olhos. Sobre Anneliese Michael. Abre aspas. Nós a possuímos. Nós a fazemos sofrer. Eu não posso deixar isso cair. Aquela, se referindo a Nossa Senhora, a protege. O anjo da guarda a protege. Ela nunca cometeu um pecado mortal. Eu odeio essa alma. Cada vez que os santos a protegem, São José, São Padre Pio, Papa São Pio X e outros defendem. Fecha aspas. Sobre a nova catequese. Abre aspas. Nós também corrompemos o ensino do catecismo. Eu escrevi o novo catecismo holandês. Este catecismo está cheio de heresias. Fecha aspas. Sobre a nova teologia. Abre aspas. O dogma da Imaculada está nos machucando muito. Felizmente, ninguém mais acredita nessa verdade. Se as pessoas acreditassem nisso, todo o inferno tremeria. Por causa de sua incredulidade, muitos estão aqui abaixo, no inferno. Muitos teólogos modernos me pertencem. E há bispos idiotas que os seguem. Os modernistas traem a igreja. Eles acreditam que é uma associação, um clube ou uma comunidade. Em vez disso, a igreja é e deve ser uma igreja com autoridade e disciplina. Os católicos têm a verdade e atraem, como as prostitutas. Que legal! Ninguém pratica mais exorcismos. Assim, nos multiplicamos no mundo. Que bom que quase ninguém acredita na minha existência. Eu sou autor de todas as heresias e ainda tenho muitas a inventar. É uma pena que o Sínodo, Concílio Vaticano II, tenha terminado. Isso nos deixou muito felizes. Fecha aspas. Sobre a reforma litúrgica. Abre aspas. A comunhão na mão ofende a Deus de uma maneira incrível. Nós, porém, nos alegramos nela. O anfitrião, Jesus, na mão ofende a Deus e leva a condenação das almas. Todo mundo agora puxa as patas para tomar a comunhão e nem se ajoelha mais. Ah, meu trabalho. Muitas hóstias são profanadas porque são dadas em suas mãos. Eles nem percebem isso. O altar voltado para os fiéis foi nossa ideia. Todos eles foram atrás dos evangélicos como prostitutas. Os católicos têm a verdadeira doutrina e correm atrás dos protestantes. A comunhão em pé foi uma grande vitória. A hóstia consagrada deve ser dada somente na boca. Somente o sacerdote pode dar a comunhão. Os genuflexórios devem ser recolocados na igreja e devem ser usados por todos. As almas devem se ajoelhar diante do Santíssimo. Mas nós não queremos isso. Queremos que as pessoas não se ajoelhem na igreja. Fecha aspas. Sobre a traição de padres e pessoas consagradas.
Abre aspas. Essa coisa imunda, batina, hoje não traz mais ninguém. Ainda bem. Que alegria. Queremos que o padre se vista como todo mundo. É uma grande vitória para nós. Os padres devem manter o celibato. Todos, sem exceção. Os religiosos devem sempre usar roupas religiosas tradicionais, sem exceção. Que idiotas esses padres. Muitos me seguem. Eles também, como Judas, traem o Nazareno. Os padres não rezam o suficiente. Eles estão cheios de orgulho. É um grande prazer ver que muitos padres pensam que o rosário é uma coisa antiga. Em vez disso, é uma arma que sempre nos derrota. Os sacerdotes devem falar sobre inferno, perdição, demônios. O que está lá em cima, Deus, quer que falemos sobre isso. Para a confissão, essa coisa imunda é obrigatória. Os ornamentos da igreja são uma obrigação. Somente os ornamentos católicos são dignos de Deus. Os seminaristas devem rezar o rosário. O sacerdote deve manter todas as virtudes, especialmente a da pureza. Vocês, sacerdotes, têm o poder de nos afastar, mas vocês não fazem mais isso. Nem acreditam. Como gostamos de freiras em frente à TV. Eles pararam de rezar. Eles não se ajoelham mais. Que bom. Esta é uma das melhores vitórias para nós. Fecha aspas. Sobre o inferno. Abre aspas. Não há fim depois da vida. A vida real começa com a morte, no céu ou no inferno, onde estou. Eu estou amaldiçoado, porque eu não queria servir a Deus. Eu queria ser Ele. Mesmo que eu seja uma criatura. Eu estava no céu. Eu era mais alto que Miguel. Eu era o mais próximo de Deus. Agora eu sou o mais alto do inferno. Miguel me derrotou. O inferno, no entanto, é meu e quero preenchê-lo. Eu sou o pai da perdição e mentiras. Eu odeio o ser humano, porque eu caí por causa de vocês. Eu nunca cumpro o que prometo. Aquela senhora esmaga minha cabeça, sempre. Eu peguei Judas. Agora está ao meu serviço. Ele está condenado. Ele poderia ter sido salvo, mas traiu o Nazareno. Aquela senhora sempre dizia a Judas que ele tinha que ser obediente e melhorar. Mas ele não a ouviu. Judas tem muitos discípulos aqui no inferno. Do inferno, você nunca sai. Quem matou da eternidade? Depois do fim do mundo, o sofrimento aqui aumentará ainda mais. Estou condenado para sempre. Se você soubesse que sofrimento. Eu sou o líder dos sacrílegos. Os maçons são meus filhos. Lutamos contra vocês e poderíamos fazer ainda mais se não estivéssemos amarrados. Nós podemos apenas até onde as correntes chegam. Fecha aspas. Sobre a secularização. Abre aspas. Nas famílias é preciso orar todos os dias. O rosário deve fazer parte de todas as famílias, todos os dias. Que legal. Muitos, principalmente os jovens, dormem aos domingos e não vão à igreja. Aquela mulher quer que eles vão à igreja e rezem o rosário todos os dias. Eu, por outro lado, não. Os fiéis devem confessar regularmente de acordo com os ensinamentos da igreja. Todos devem orar aos anjos da guarda. Os anjos da guarda são meus inimigos. Eu os odeio. A água benta deve fazer parte de lares e famílias. São José deve ser reverenciado. Cristo sempre perdoa, mas apenas no sacramento da confissão. Fecha aspas. Sobre o aborto. Abre aspas. O aborto é sempre um assassinato. Os embriões não podem ver a Deus. Eles serão salvos pela graça dele, mas nunca serão capazes de vê-lo porque não receberam o batismo. Os nascituros podem ser batizados, mas somente se eles estiverem vivos. Onde quer que uma lei de aborto for aprovado, o inferno inteiro estará e está lá. Fecha aspas. Sobre a oração. Abre aspas. Reze, reze, reze pela salvação das almas. Ela quer isso, se referindo a Nossa Senhora. Se você tivesse alguma ideia de quão poderoso o rosário é muito forte contra Satanás. Não quero dizer isso, mas sou forçado. Por ordem da alta dama, devo dizer que o Espírito Santo deve receber mais orações. Você deve orar muito, porque as punições estão próximas. Fecha aspas. Sobre as aparições de Fátima. Abre aspas. As aparições de Fátima são a chave para salvar o mundo. Se você não obedecer às palavras de Fátima,
receberá um castigo como nunca viu. Aquele lá em cima não vai esperar muito. Um castigo virá como não se viu jamais. Mas aqueles que permanecerem fiéis serão protegidos. Fecha aspas. Caríssimos, vamos fazer nossa parte, rezando o rosário todos os dias, não faltar ao santo sacrifício da missa e sempre rezar a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para